Turma, acabei de vir de um plantão de 12 horas na emergência e você certamente tem que entender que atender um paciente com hemorragia grave é um desafio. Tivemos um caso desafiador desse agora no plantão. E nessa aula você vai entender particularidades da transfusão maciça, quando indicar, quando acionar, assim como outros pontos fundamentais. Fica comigo aqui nos próximos minutos, pega papel e caneta e aproveita cada momento dessa aula. Eu sou Daniel Lima, médico, atuo na emergência e estou aqui para te ajudar quando o assunto é emergência e trauma para o teu aprendizado e para o teu plantão. Bom, primeira coisa que eu quero destacar aqui é um caso do plantão, para a gente contextualizar, dar o pontapé inicial. Um paciente de sexo masculino, 19 anos, múltiplos ferimentos por arma de fogo. Esse é um paciente que eu chamo de polibaleado, muito comum no cenário nacional aqui no Brasil. Esse paciente ele foi intubado, imagina, ele foi intubado já no contexto de um choque hemorrágico, APA de 82/44, frequência cardíaca 137, e foi indicado laparotomia exploradora para esse paciente. Uma das lesões envolvia o abdômen. De fato, aqui estamos diante de um paciente crítico, um paciente grave, que necessita de tomadas de decisões rápidas e efetivas. Ao final dessa aula, eu vou então voltar para esse caso e te dizer o que nós fizemos na abordagem inicial em relação ao tratamento do choque desse paciente. O segundo ponto aqui da nossa aula, eu vou falar sobre sinapses. Sinapses são conexões importantes que a gente tem que fazer aqui no momento dessa aula. Eu quero que você entenda que pensar em transfusão maciça como um dos elementos ou ferramentas do tratamento do doente, e aqui um doente em especial que tem uma hemorragia maciça. Transfusão maciça é para o paciente que tem uma hemorragia maciça. E essa hemorragia, ela pode acontecer em alguns cenários clínicos, no trauma, na cirurgia cardíaca, na obstetrícia, uma hemorragia pós-parto, ou até mesmo no paciente hepatopata crônico, cirrótico. E aqui eu já vou imaginar um paciente com hemorragia digestiva alta, do tipo varicosa. O foco dessa aula vai ser no paciente vítima de trauma. E pensando aqui em trauma, olha, quero que você fique com isso muito claro. É parar o sangramento. A medida mais importante diante um doente na emergência, vítima de trauma com hemorragia, é parar o sangramento, com as medidas que forem necessárias. Coloca uma mãozinha aqui. Primeira medida imediata, lá no cenário de pré-hospitalar, fazer o controle manual, um curativo compressivo, ou até mesmo o uso do torniquete, o preenchimento da ferida, a cirurgia, uma laparotomia, uma toracotomia, ou quem sabe uma arteriografia com angioembolização. A grande questão é, tem que parar esse sangramento. Uma outra sinapse que eu faço aqui agora é, o que é transfusão maciça? Qual que é o conceito de transfusão maciça? Turma, nós temos um conceito da transfusão maciça que é justamente aquele paciente que recebe mais de 10 concentrados de hemácia ou sangue total em um período de 24 horas. Esse é o primeiro conceito a ser desenvolvido em relação à transfusão maciça. No entanto, muitos pacientes na emergência grave, eles vão a óbito antes de completar 24 horas. E meio que nós perdemos essa classificação muitas das vezes para esse doente. Portanto, atualmente tem se desenvolvido um conceito mais funcional, que é mais ajustado para a realidade da emergência. E esse conceito mais funcional, ele coloca que aquele doente que em um período de 1 hora recebe mais, igual a 3 ou mais concentrado de hemácias, eu poderia entender como ali uma transfusão maciça. E olha, é muito importante você lembrar que hemorragia maciça e grave no trauma, temos que lembrar da tríade letal do trauma. O chá da morte, coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica. E mais recentemente, um novo componente tem se associado a essa tríade letal, que é a hipocalcemia. E aqui também nós podemos encontrar uma transfusão maciça em um outro conceito também funcional, naquele doente que recebe 4 ou mais, seja concentrado de hemácia, seja
plasma fresco congelado, aqui no caso descongelado, em um período menor de 30 minutos. O paciente do plantão que eu acabei de chegar para fazer aqui a aula, ele em 1 hora, ele recebeu 5 concentrados de hemácias, 5 plasmas. Ao total, em um período de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, foi 6 de hemácias, 6 plasmas, 1 buff de plaqueta, recebeu crioprecipitado também. Ou seja, um paciente em uso de transfusão maciça. Esse é o conceito, então, mais funcional. E aqui, um detalhe importante também, que a mortalidade dos pacientes que recebem transfusão maciça pode alcançar até 65%. Você está diante de um doente bem grave. Mas eu tenho uma informação muito animadora para ti e que você tem que saber. Nos hospitais que têm desenvolvido um protocolo de transfusão maciça, organizando, ajustando, treinando as equipes, direcionando através de algoritmos, ou seja, um protocolo de transfusão maciça reduz em 50% a mortalidade desses pacientes. Por isso que mais adequado nesse acionamento é como acionar esse protocolo de transfusão maciça, esse protocolo de hemotransfusão na emergência. E aqui eu vou então compartilhar 3 critérios de quando acionar um protocolo de transfusão maciça. Esses critérios nós utilizamos aqui no IJF, no hospital, onde eu sou médico do departamento de emergência. Desde janeiro de 2017, nós implantamos esse protocolo no hospital e que, sem sombra de dúvidas, tem alcançado excelentes resultados. Hoje é um protocolo muito maduro, faço parte da organização, do comitê transfusional direcionado para essas práticas da hemotransfusão na emergência, e isso tem de fato impactado muitas vidas na nossa realidade do dia a dia de emergência. Vamos então conhecer esses 3 critérios. E antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, ó, aproveita, é bem rapidinho, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber as notificações de toda vez quando chegar um conteúdo novo aqui. Você vai ser então avisado desse conteúdo. E faz um favor, ó, clica também aqui no joinha se você está curtindo esse conteúdo e compartilha, com o intuito de levarmos informações de qualidade. Isso aqui é educação em emergência de qualidade para o maior número de profissionais. Eu conto contigo nesse processo. Então vamos lá, olha só, o primeiro critério que eu trago para você aqui é o ABC Score. O ABC Score, perceba, nós utilizamos 4 parâmetros: frequência cardíaca maior ou igual a 120, PA sistólica menor ou igual a 90, trauma penetrante, e aqui muita gente confunde, acha que se, por exemplo, for um trauma penetrante da perna, já conta aqui. Não, aqui é trauma penetrante do tronco. Estou falando de tórax e abdômen e pelve, região pélvica. E o FAST positivo, o ultrassom à beira-leito, o POCUS, se então ele é positivo. Esses são 4 parâmetros. Perceba, é simples, é fácil de lembrar. ABC, 4 coisinhas aqui, ó, bem simples e prático. Veja só, nós vamos dar um ponto para cada achado desse no paciente. Se o paciente tiver 2 ou mais pontos, nós vamos acionar o protocolo, então, de transfusão maciça para o paciente. O segundo critério, ele também é um critério simples, que é o índice de choque, ou choque index em inglês. Olha só como é fácil. Você pega a frequência cardíaca e divide pela PA sistólica do doente. Naquele momento, em especial, aquele paciente que já recebeu algum volume de cristalóide com moderação, né, de maneira restritiva, nada de querer, então, fazer muito volume. Hoje no plantão, recebemos um paciente que tinha recebido 5 litros de Ringer lactato antes de chegar na nossa emergência, vindo de uma emergência de um pequeno hospital no interior, e um paciente em choque hemorrágico. Isso é completamente deletério para esse doente. Completamente deletério. Isso piora ainda o quadro fisiológico, a coagulopatia, a resposta inflamatória e a mortalidade desse doente. Então, olha só, frequência cardíaca dividida por PA sistólica. Se esse resultado dessa equação for maior ou igual a 1, é uma indicação de acionar o protocolo. Então, se você tem um paciente, por exemplo, 120 de frequência cardíaca e a PA sistólica 80, é um método simples de acionamento do protocolo também, e que pode, óbvio, ser utilizado em conjunto com o ABC Score. E o terceiro critério aqui é um critério subjetivo. É o
que nós chamamos de good feeling, sabe? É aquele quando você bate o olho no paciente e você não encontrou o critério do ABC Score, o Shock Index dele também não é maior ou igual a 1, mas que você fica ali, ó, você tem um feeling, o teu olhar clínico daquele paciente, você percebe, não, ele não tá bem. Por exemplo, é um paciente que você vê que tem palidez, ele não tem uma frequência acima de 100, ele não tá com a PA sistólica abaixo de 90, Shock Index é 0,8, 0,9, mas é um paciente que você vê que tá muito pálido. O mecanismo da lesão é um ferimento por arma de fogo, no tronco. Então, existe essa possibilidade, através de decisão médica, de indicar, então, o início da transfusão através desse critério clínico de avaliação do paciente. Esses são os 3 critérios e eu tenho mais algo bem importante para te dizer aqui ainda nessa aula. Vamos voltar aqui para o nosso caso. Aquele caso do início da aula, esse paciente, tá aí, ó, os dados para você lembrar, múltiplos PAF polibaleado, ele recebeu 2 concentrados de hemácia, 2 plasmas, em 1 hora, ele foi submetido à laparotomia, não necessitou nas primeiras 24 horas de mais hemotransfusão, foi operado, o controle da hemorragia foi realizado em tempo hábil e recebeu também a dose de ataque e manutenção do ácido tranexâmico. E outro detalhe aqui importante, e é a mensagem final: o paciente que entra em um protocolo de transfusão maciça não necessariamente vai fazer uma transfusão maciça. O paciente, ele pode estabilizar, ter o controle da hemorragia e não fez uso de hemocomponentes de maneira que entre no critério de classificação de transfusão maciça. Por isso que o termo mais adequado seria não um protocolo de transfusão maciça, já que nem todo paciente vai fazer transfusão maciça, e sim um protocolo de hemotransfusão no choque hemorrágico grave na emergência. Esse é o termo técnico, o título técnico, digamos, do nosso protocolo, mas meio que ficou, sabe, do dia a dia ali, de falar PTM, abrevia PTM, protocolo de transfusão maciça, mas entenda isso, é uma dúvida muito comum. Então que fique bem claro isso para você: o paciente, ele pode sair do protocolo, pode ter feito os hemocomponentes, mas não necessariamente fazer a transfusão maciça. Agora você sabe quais são os critérios para acionar a hemotransfusão na emergência e direcionar possivelmente aquele paciente com hemorragia grave que vai precisar de uma transfusão maciça no departamento de emergência. E já sabe, o convite de sempre é o Bora Salvar. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.